Olá, estamos hoje com o professor Renato Sobral Monteiro Júnior, professor esse pós-doutor em Psiquiatria e Saúde Mental pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio de curto prazo na Norwegian National Advisory Unit for Aging and Health, Oslo, Noruega, doutor em Medicina, Neurologia, Neurociências, pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências do Exercício do Esporte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e graduação em Educação Física pela Universidade Salgado de Oliveira. Professor Renato, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa da Frente Universitária contra Covid-19. Esse nosso programa que busca ajudar a população em diversas frentes, em diversos segmentos, e todos os professores desse programa são voluntários. Aproveito aqui para agradecer os professores pela boa vontade, pela disposição e pelas grandes ideias, como sempre. Professor Renato, por favor, faça as suas considerações iniciais. André, é um prazer participar dessa ação que os professores da Universidade Estadual de Montes Claros estão organizando. É muito importante mostrar nesse momento o papel da universidade na solução de problemas aí, ou pelo menos na busca de solução de problemas aí para a sociedade. Bom, nesse primeiro momento as pessoas têm que evitar o pânico, né? O pânico, ele nos faz tomar decisões que são inadequadas para o momento. Então as pessoas precisam manter a calma, e uma das formas de manter a calma para quem está agora na quarentena, em sua casa, com sua família, é realizar atividade física. Ontem foi proposto pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte um guia com exercícios orientando a população a se manter fisicamente ativa em casa, até porque quando a gente faz atividade física, o nosso organismo responde de uma forma melhor as doenças, inclusive as doenças infecciosas, como é o caso do coronavírus. Então, se manter ativo nesse momento é uma boa estratégia, inclusive para reduzir o estresse, uma vez que as pessoas estão angustiadas com toda a situação da saúde, essa crise mundial. Então, as pessoas estão angustiadas, estão estressadas, isso pode aumentar a ansiedade, pode levar a sintomas de depressão. Então, o exercício físico ele tem um papel importante na redução da ansiedade, na redução do estresse, e ele proporciona calma, o relaxamento e, inclusive, o prazer. Então, é uma boa opção se manter ativo nesse momento. Professor Renato Sobral, só um segundo, eu estou colocando outro vídeo. Isso. Professor Renato, algumas perguntas a gente chegou a detectar do grande público, e assim a gente acha muito importante a gente tentar fazer algumas respostas, e para isso eu vou fazer algumas perguntas que as pessoas têm mostrado uma certa curiosidade ou uma certa deficiência para escutar. A primeira pergunta que eu queria saber do senhor é o seguinte: a pessoa que está em quarentena e se exercita tem menor risco de ser acometida pelo vírus? Então, essa é uma pergunta bastante interessante, André, porque o coronavírus ele é um novo vírus, apesar de outras versões anteriores já terem sido estudadas, mas essa é uma nova versão do vírus. A gente ainda não sabe muito bem como preveni-lo, além de fazer a higienização e seguir todas as recomendações dos órgãos de saúde, mas o exercício físico ele fortalece o nosso sistema imunológico. Então, em outras palavras, as defesas do nosso organismo ficam mais eficientes quando a pessoa faz exercício físico. Então, o que isso pode promover? Uma pessoa que tem um sistema imunológico mais ativo, ela responde melhor às infecções ou a todos os problemas que venham a ser causados pelas doenças. Então, uma pessoa que é fisicamente ativa, ela não está livre de ser acometida pelo vírus. Entretanto, se ela for acometida pelo vírus, o organismo vai responder de uma forma mais eficiente
e as chances de recuperação provavelmente serão melhores. Além disso, o fato da pessoa ser fisicamente ativa reduz o risco que ela venha a ter outras doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial e diversas outras doenças, que são fatores de risco para a mortalidade, para a morte das pessoas, quando elas são infectadas pelo coronavírus. Então, pessoas que têm pressão alta, que têm a glicose elevada no sangue, os diabéticos, por exemplo, eles têm mais chance de vir a óbito quando são acometidos pelo coronavírus. Então, se a pessoa tem um sistema imunológico que trabalhe melhor em função do exercício físico, os riscos dela ter uma saúde prejudicada em função do coronavírus, esses riscos são menores. Professor Renato, mais uma pergunta importante, o seguinte, né? Que o coronavírus, os pacientes que têm doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão, eles têm um risco maior, né, de morte pela infecção do coronavírus. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: é possível a gente manter uma rotina de exercício em casa, sem aparelhos? Como é que a gente faz para a gente conseguir, pelo menos, ficar saudável, né? Alguns estão acima do peso, igual, por exemplo, eu. Como é que a gente faz para conseguir manter aí todos os benefícios do exercício sem aparelhos, sem essas instruções, sem academia que a gente está acostumado, né? Certo, André. Sim, tem várias alternativas, inclusive nesse posicionamento do Colégio Americano, a gente tem algumas sugestões, porque a principal forma de contágio, por enquanto, que a gente conhece do vírus é o contato, né? O contato com outras pessoas. Então, qualquer atividade que possa ser realizada em casa, com a família que está confinada, ela é bem-vinda. Mas também atividades que sejam ao ar livre, por exemplo, no seu quintal, né? Ou se você tem uma casa que é afastada dos grandes centros, não tem muitos moradores próximos, você pode utilizar o espaço para fazer algumas atividades. A gente tem algumas instruções, algumas recomendações de atividades como, por exemplo, aeróbias, atividades contínuas. Então, a pessoa ela pode, se ela morar em casa, ela pode, por exemplo, realizar uma caminhada rápida ou até mesmo uma corrida ao redor da sua própria casa, ouvindo música. É sempre importante lembrar que a música ela vai ali aumentar a sua motivação para fazer o exercício. Então, uma das recomendações, uma das alternativas é fazer ali, dar voltas ao redor da sua casa numa corrida leve ou então numa caminhada acelerada. Se a pessoa não tem essa possibilidade, mas tem escada em casa, vai de um andar para o outro, ela pode ouvir música subindo e descendo escada durante algum tempo, durante algum período. Ou se ela tem um quintal grande, mora num sítio ou algo do tipo, ou então mora em algum local em que é possível ter espaço, ela pode fazer um trote, correr, né? São atividades aí que são recomendadas. E aquelas pessoas que têm limitação de espaço, mas que têm algum acesso à tecnologia, a smartphone, por exemplo, elas podem baixar aplicativos de exercício físico para utilizar o peso corporal e fazer os exercícios, utilizar o peso corporal como carga. As pessoas que não têm aplicativos, mas que querem se exercitar, que vão ouvir a gente, por exemplo, pelo rádio, né, e que não têm acesso à internet, por exemplo, elas podem fazer exercícios de sustentação do peso corporal. Então, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira várias vezes, 10, 15 vezes, sentar e levantar do chão, fazer exercícios de agachar e levantar, fazer exercícios como, por exemplo, exercícios de calistenia, que são aqueles exercícios que parecem militares, por exemplo, flexão de braço. Claro que a pessoa vai tomar o devido cuidado em relação ao seu nível de aptidão física. Então pode ser difícil para algumas pessoas fazerem a flexão de braço no chão. Essa pessoa vai colocar o joelho no chão para facilitar, ou então vai apoiar as mãos no sofá, ou pode apoiar as mãos na parede. Ela vai procurar fazer o exercício da melhor forma possível. Então, os exercícios que utilizam o próprio peso corporal, principalmente esses de sentar, levantar, pular corda, fazer saltitos, a corrida no próprio lugar, todos esses exercícios são bem válidos e nenhum deles exige equipamento, exige nenhuma estrutura mais elaborada. Professor Renato, tem mais uma pergunta importante.
A questão do exercício físico, a gente pode entender ela quase como um medicamento, né? E o medicamento ele tem dose. Ele tem, a gente exercitando a mais, pode ser que a gente cause lesão. É comum a gente ver esse jogador de futebol, etc. Existe uma dose, existe uma frequência para a gente fazer esse exercício? Essa é uma excelente pergunta, André, porque, de fato, né, como um medicamento, eu diria até que o exercício ele pode ser até melhor do que um medicamento, porque ele pode prevenir que você venha a utilizar os medicamentos, mas, de fato, existe uma dose, sim. E isso é muito importante porque, se o exercício for feito num grande volume e com grande intensidade, o que é isso? Um grande volume é se ele for feito durante muitas horas, muitas vezes ao dia, sem intervalos. Então, se a pessoa fizer exercício 7 vezes por semana, durante 3 horas, a menos que ela seja um atleta, ela vai ter alguns prejuízos. Porque o atleta está acostumado a treinar com grande volume, grande intensidade. Mas uma pessoa normal, fazer uma grande quantidade de exercícios e com muita intensidade, com um esforço exagerado, ela pode até mesmo ter uma supressão do sistema imunológico. Então, ao invés do sistema de defesa dela ficar mais eficiente contra as infecções, contra os agentes agressores, o que pode ocorrer é o contrário. É ela ficar mais deficiente do ponto de vista imunológico e ficar mais suscetível a ter infecções. Então, tem que ter cuidado com a dose do exercício. O que é recomendado? Recomendado, isso já é há algum tempo de praxe, né? São 150 minutos por semana, o que dá aproximadamente 5 dias por semana, uma atividade de 30 minutos. Nesse momento em que a gente está em casa, recluso, e que é difícil fazer atividades durante 30 minutos, às vezes é difícil para algumas pessoas estão com filho, tem outros afazeres em casa, o ideal é que sejam divididos blocos de exercício. Então a pessoa pode se exercitar 2 a 3 vezes por dia, em blocos de 10 minutos, 15 minutos, com uma intensidade moderada. O que é essa intensidade moderada? Como é que a gente vai mensurar essa intensidade moderada? A pessoa vai fazer o exercício de modo que o esforço que ela sinta seja o suficiente para alterar a frequência respiratória dela. Então ela tem que sentir uma respiração um pouco mais ofegante, ela tem que sentir os seus batimentos cardíacos um pouco mais rápido. Isso já vai estar ali correspondendo a uma intensidade moderada. Ela tem que sentir um leve desconforto. Se ela fizer o exercício e não sentir nada, é porque é muito leve. Se ela fizer um exercício e que se sinta extenuada, se sinta exausta, esse já é um exercício que está com muita intensidade. Então ela tem que controlar isso. Uma forma que eu costumo explicar o método de controlar esse esforço é a pessoa imaginar uma escala de 0 a 10, onde 0 ela não está sentindo esforço nenhum e 10 ela está sentindo um esforço máximo. Nessa escala de 0 a 10, ela tem que fazer um esforço entre 5 e 6, que seria ali o esforço moderado, onde ela está sentindo o batimento cardíaco acelerado, está sentindo a respiração um pouco ofegante, mas não muito. Então, essas são as recomendações. Você pode fazer 30 minutos, esses 30 minutos por dia podem ser em blocos de 10 minutos e buscar fazer aí pelo menos 5 vezes por semana. Professor Renato, se eu começar a apresentar os sintomas, eu devo continuar o exercício físico? Então, André, essa é uma pergunta importante. Vamos dividir um pouco aí essa pergunta em relação a sintomas. Se a pessoa ela apresentar sintomas físicos que podem ser relacionados ao exercício físico, como, por exemplo, uma dor muscular ou uma dor articular, ela vai mudar o exercício apenas para não ter um risco aumentado de lesão, principalmente aquelas pessoas que não têm o hábito de fazerem exercícios físicos. Essa é uma categoria. Elas vão continuar fazendo exercício, só que elas vão mudar o tipo de exercício que elas estão fazendo. Uma outra categoria de sintomas são aqueles relacionados ao coronavírus em si. Então, vamos ter muita atenção para isso. Se a pessoa apresentar sintomas de um resfriado leve, principalmente se ela for jovem, o Colégio Americano de Medicina do Esporte ele recomenda que a pessoa continue a fazer os exercícios e utilize os sintomas como um termômetro. Então, elas vão ver se os sintomas vão piorar
e se esses sintomas piorarem, ela precisa parar imediatamente de fazer o exercício físico para manter a integridade o máximo possível de todo o seu sistema imunológico para a recuperação desse sintoma, recuperação da doença em si. Agora, se a pessoa já apresenta sintomas clássicos relacionados ao coronavírus, ela tem que interromper realmente, imediatamente, a atividade física e buscar aí os mecanismos direcionados pelos órgãos de saúde para poder fazer a triagem se ela é um potencial paciente com coronavírus. Então, buscar aí o aplicativo do Ministério da Saúde, o telefone das prefeituras que estão fazendo atendimento remoto para fazer essa triagem, e nesse momento ela precisa parar de fazer o exercício físico, porque ela precisa de toda a energia que tem voltada para combater o problema relacionados ao vírus. Então ela cessa a atividade física. Ótimo, então. Então agradecemos ao professor Renato pela oportunidade, pelos esclarecimentos. O professor Renato, ele é professor do mestrado e doutorado na pós-graduação em Ciências da Saúde, além do curso de Educação Física. Professor Renato, eu agradeço você, e não só você, mas o grupo todo, que vai elaborar uma série de materiais, uma série de ação, né? E queria enaltecer mais uma vez os professores da Universidade Estadual de Montes Claros pela vontade em trabalhar em prol da população nesse momento que nós vamos superar. Obrigado, professor Renato, e até a próxima. Obrigado, André, até a próxima.